Olá, seja muito bem-vindo, você que é de Capricórnio ou você que tem ascendente em Capricórnio. Vamos aqui para um vídeo muito especial e muito esperado por vocês, que são as previsões para o ano de 2026. Um ano em que nós temos a frequência do planeta Marte, tanto usando a técnica da estrela de 7 pontas, nós temos Marte ali, como também dentro de uma linha mais tradicional da astrologia, Marte também está num ponto forte do gráfico astrológico. Então a gente vai ter Marte para todos os lados ali, atuando no ano de 2026. E eu já sugiro que você assista um vídeo que já está circulando, em que você precisa saber tudo sobre o ano que é regido pelo planeta Marte. Então lá eu estou explicando para você, estou trazendo ali para você uma visão, tá, ampla do ano, o que você pode esperar de Marte, porque Marte ele vai falar da iniciativa, ele vai falar da coragem, ele vai falar da atitude, ele vai falar do nosso poder de comando na vida e ele vai atuar numa determinada área do setor da sua vida e que eu vou te explicar esse setor, o que você pode esperar dele, tá bom? E se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou Paloma Rodrigues, astróloga, e eu tô aqui toda semana, não digo toda semana, mas a cada 15 dias, trazendo previsões aqui para você da lua nova, da lua cheia. Então, se você gosta de astrologia e quer aplicar a astrologia no seu dia a dia de uma maneira inteligente, então eu já peço que você curta o canal, que você se inscreva e ative o sininho, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos entender como é que tá esse ano de 2026. Pega lá seu caderno, vamos anotar tudo. Sugiro também que você assista depois esse vídeo novamente, lá no meio do ano, ou não, daqui 3 meses, depois de novo no meio do ano, tá bom? Porque aí você vai vendo, né, essa situação que a gente vai conversar tomando forma, tá bom? Vocês vão me ver olhando aqui do lado, mas é porque eu tô com o meu gráfico no meu programa, então eu tenho que ficar olhando para cá, tá bom? Então vamos lá. Capricórnio é o local em que Marte vai pedir, solicitar que você tome decisões, que você tenha atitude, tenha a iniciativa. Ele é um setor social, tá? Ali vai falar muito das relações interpessoais, principalmente a relação com parentes, pessoas ali do seu convívio, vizinhança, tá? Mas, para que você compreenda essa posição, ele é um ano que vai estimular você a conhecer pessoas. O seu social, ele vai ser muito, muito mexido, tá? Como nós temos aqui um aspecto auspicioso com o planeta Júpiter, você tende a conhecer pessoas muito interessantes aqui, tá? Aqui pode ser pessoas que de alguma forma podem vir para mudar a tua vida para melhor. Porque aqui você vai estar lidando com pessoas muito cultas, pessoas muito inteligentes, pessoas que podem ser de outra cultura, ou pessoas que trazem para você a cultura dela. E isso, de alguma forma, abre a tua mente e quebra um paradigma, rompe com alguma crença ali, então isso estimula muito o teu mental, as informações, o conhecimento, o estudo. Então, você tem aqui no teu gráfico a possibilidade de conhecer uma pessoa que vai, de alguma maneira, fazer você pensar de uma maneira diferente, de uma maneira que te traga boas decisões, boas atitudes, que te traga um movimento interessante na sua jornada. Para alguns, isso pode ser um relacionamento. Para outros, isso pode ser uma sociedade, uma parceria. Ou pode ser pessoas com quem você vai lidar mais diariamente.
tá? Aqui você, inclusive, pode lidar com estrangeiros, né? Você atrair muito estrangeiro. Ah, e outra coisa, Capricórnio. Capricornianos que falam outra língua. Vai ser um ano incrível para você, tá? Porque aqui é como se tivesse um céu que estimula a cultura, estimula você a falar outra língua. Inclusive, se você que não fala outra língua se exercitar, eu quero começar a estudar o meu inglês, um francês, um italiano, não importa. É um ano que você deveria fazer isso sim, porque aqui você vai é, ter essa possibilidade de aprender, de assimilar o conhecimento de uma maneira mais expansiva, porque o planeta Júpiter ele fala muito dessa expansão. E nada melhor do que lidar com gente culta, né? Pessoas que a gente pode conversar, que a gente pode realmente falar sobre temas profundos, coisas que de alguma forma se alinham ali com a sua filosofia de vida, tá? Inclusive, se você quiser se programar para uma viagem, é um ano muito bom, tá? É um ano que você pode sim fazer uma viagem internacional. Aqui, se você é casado, pode ser que você faça um planejamento de viajar com o seu companheiro, com a sua companheira, fazer uma viagem. Pode ser dentro do Brasil? Pode, mas seria outro estado ou para fora do país. Se inclusive você que é de Capricórnio, trabalha numa multinacional, numa empresa global, aqui você pode ter uma pessoa que vai abrir o campo para você poder trabalhar fora. De repente, você pode receber uma proposta em que você vai ter que viajar mais, em que você vai ter que se comunicar mais. Então, você vai lidar muito com outra língua, estrangeiros ou com pessoas de outro estado do Brasil, tá? Ou, de repente, você tem aqui com você um grande professor, uma pessoa que tem grande experiência e vai dividir essa experiência com você. Gente, isso aqui para mim, sabe aquele ditado? Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece? É mais ou menos isso que eu estou vendo aqui. Então você tem do teu lado, você vai atrair pessoas interessantes, pessoas que de alguma maneira vão estimular o teu conhecimento, vão estimular o seu crescimento e que isso pode reverberar tanto em cursos, viagens para eventos, viagens de intercâmbio. De repente você vai ter uma visibilidade maior na empresa, porque o que você vai falar as pessoas vão acatar, as pessoas vão estar percebendo o teu conhecimento, e aí concomitante você também está conhecendo muita coisa por conta daquele chefe, ou daquela pessoa, ou daquela situação. E para fechar essa previsão com chave de ouro, esse aspecto que ocorre no teu gráfico astrológico, ele vai favorecer demais casamento, tá? Então, assim, se você tá sozinho, Capricórnio, aqui abra o seu coração, tá bom? Porque aqui tem uma pessoa muito legal para entrar na tua vida. Como eu te disse, cada caso é um caso. Esse setor, ele não é só relacionamento amoroso. Ele vai falar de relações. Mas aqui nós temos uma figura que, de alguma maneira, vai impactá-lo positivamente. Então, pode ser um professor, pode ser um especialista de uma área X, pode ser um sócio, uma parceria, um contrato, ou tudo aquilo que eu disse, né? Você lidando com pessoas muito inteligentes. Então, Marte, ele está numa área da tua vida que é uma área que te estimula a estudar, estimula o teu mental, estimula você a se comunicar, a se expressar com qualidade. Ele vai favorecer a relação com parentes, tá? Inclusive, gente, não foi fácil aí para vocês os últimos 2 anos e meio, né?
em relação a algumas relações interpessoais, porque a casa de parente é parente, lógico, mas não são só parentes, são aquelas pessoas com quem você tem que conviver. Então houve muita confusão aí esses 2 anos e meio, tanto coisas tristes também como coisas positivas, mas que sensibilizou muito essa área. Isso está ficando para trás, graças a Deus. E aí eu vejo que aqui você vai, de alguma maneira, tomar decisões que são mais construtivas até para promover esta relação. Ou porque agora você está aberto a ter relações com qualidade. E nada melhor do que a gente ter ao nosso lado pessoas que estimulam o nosso conhecimento. E às vezes a vida abriu esse campo para você agora, né? Então, tá bom. Agora é você saber aproveitar tudo isso, né? Vai, alguém te convida para ir num evento e você fala: "Não, não quero". Então você tem que também estar aberto a tudo isso, tá bom? OK, vamos agora falar sobre o segundo ponto, os desafios do ano de 2026. Temos desafios? É claro que temos, isso faz parte da vida. Então vamos entender aqui, Capricórnio. Eu vejo que é um ano que você vai ter que olhar um pouquinho mais para o seu trabalho, tá? Vamos primeiro fazer uma previsão para quem trabalha, tá? As relações de trabalho, já, como eu disse para você, já vem há 2 anos e meio te exigindo, mas aqui não é uma exigência confusa. O que você passou era uma coisa confusa, era uma coisa subjetiva, ela era carregada também de dependências emocionais. Isso tá ficando lá para trás, graças a Deus. Mas aqui é que aqui você vai ter que, de alguma forma, ponderar algumas coisas no seu trabalho para não dar problema, tá? Porque aqui o que pode gerar? Brigas, discussões, né? E nada melhor do que a gente sair de um lugar com a cabeça erguida, porque aí você não perde a razão. Porque quando a gente bate boca, a gente perde a razão. Mas veja bem, Capricórnio, você não é de bater boca. A natureza de Capricórnio não é de bater boca. Capricornianos, eles são excessivamente preocupados com a reputação, tá? Então, você detesta esse tipo de situação, de exposição, tá? Mas aqui eu sugiro que você analise o seu trabalho, as relações de trabalho. Isso aqui também pode envolver improdutividade ou até o foco para que você consiga ser mais produtivo. Lembrando, né, que o trabalho, ele é o local que a gente mais passa tempo, né, na nossa vida. Então, aqui pode ser em termos de organização, aqui pode ser também até possibilidade de você ter que fazer algumas escolhas no seu trabalho, atitudes que precisam ser tomadas no seu trabalho, tá? Então, é um período em que o trabalho, de alguma forma, ele vai te exigir um pouco mais, tá? Ah, Paloma, eu não trabalho e nem vou trabalhar. Então, aqui está falando sobre a composição da sua rotina. A tua rotina, ela vai te exigir um pouquinho mais, tá? Então, a organização da sua rotina, uma vida mais saudável, talvez você consiga esse ano buscar até um equilíbrio para que você seja mais tenha uma rotina mais construtiva, algo que você consegue fazer algum tipo de planejamento, tá? Os parentes também são figuras que interferem muito na tua rotina. Isso também é um ponto a se pensar, tá? Agora, esse setor que também é um desafio, que a gente está falando de desafios aqui, ele é o setor da saúde. Da saúde. Então, é um ano que você vai ter que olhar um pouquinho para a sua saúde? Sim, você vai ter que olhar para a tua saúde, tá? Mas aqui, a princípio, eu não vejo nada grave. Entretanto, contudo, como faz um aspecto com Marte, Marte pode dar cirurgias ou pode trazer para você algum tipo... porque o Marte, ele é um impulsionador, então ele pode impulsionar
algo que já não estava bom, mas você não sabia. E quando vem o aspecto, aí aquilo vem para você cuidar, tá? Então você vai ter que olhar um pouquinho aí para tua saúde. Eu quero também só ressaltar o seguinte: trabalho para você tá muito bom, tá? Tá muito bom. Quando eu falo assim que você vai ter desafios no trabalho, são questões de alinhar o que para ficar melhor para você. Porque você tem um aspecto muito bom aqui para os capricornianos que trabalham em home office, para os capricornianos que de alguma forma exerce um trabalho em que a sua casa ela tá presente, aqui é home office mesmo, home office, né? Aqui, vamos supor que você precisa de um imóvel, acho que essa é a previsão. Preciso de um imóvel, vamos supor, eu sou um prestador de serviço, então, sei lá, eu sou um psicólogo, eu sou massoterapeuta, trabalho com acupuntura, podologia. Então, talvez se você precisa que ir para um outro local de trabalho, vamos supor, o local que eu trabalhei chega, já não dá mais, isso faz bem muito sentido essa previsão, tá? Nossa, não dá mais, chega, cansei. Então, pode ser que aqui você alugue um imóvel, né? Que você organize um imóvel para você trabalhar. Pode ser até numa outra clínica, em um outro instituto, em um outro ambiente, mas aqui você vai ter esta possibilidade, tá? De organizar o teu espaço físico de trabalho. Então, aqui para quem é dono do próprio negócio, você vai ter aqui um feliz resultado. Tá falando que essa decisão, ela é uma decisão muito, muito positiva para você. Talvez você busca, isso te traga mais independência. Agora, vamos supor que você é aquele que trabalha na casa de família. Eu trabalho, cuido de uma senhora, cuido de um lugar, vou para um lugar onde tem um lugar físico. Pode ser que você encontre outro lugar para trabalhar, pode ser que você, aqui de alguma forma, haverá uma mudança de ambiência para você, pode ser também, tá? O que eu estou entendendo é que esse aspecto, ele favorece quem trabalha o home office, ou se você precisa organizar a sua casa para você se sentir mais produtivo, é um ano que você vai conseguir fazer isso. Como também se você precisa alugar um lugar para trabalhar, se você presta um serviço e precisa de um local físico, aqui está maravilhoso. O ambiente da empresa pode modificar também. Aqui para alguns pode ser assim, eu mudei de ambiente. Paloma, eu mudei de ambiente, a empresa mudou de ambiente mesmo, tá? Reformando, organizando, ou eu mudei de empresa, né? Eu tô em outra empresa, em outro lugar. Aqui pode ser que você vá para um lugar que vai ser melhor para você, onde as relações de trabalho são mais dinâmicas, elas se constroem de uma maneira melhor aí para você, tá? Entretanto, há esse desafio no trabalho. Tem outro desafio aqui. Esse desafio é o seguinte: você, Capricórnio, está lidando, como eu disse, com uma pessoa muito inteligente, uma pessoa que tem cultura. É um ano que você vai atrair relações com estrangeiros, pessoas que moram em outro estado, outro país, enfim. Aqui ou de repente isso aqui é um relacionamento que está vindo aí para mudar muito a tua cabeça. Entretanto, aqui esta pessoa, ela é uma pessoa que pode estar numa relação. Vamos começar por isso. Ela pode ter, assim, alguma situação que ela ainda tenha que resolver para ficar com você, por exemplo, tá? Isso para essa pessoa é um pouco assim, é um desafio para essa pessoa, né? Porque o que eu tô entendendo aqui é que esta pessoa, ela gosta de você. Mas ela tem ali questões que ela precisa resolver dentro de afetos. Aqui essa pessoa ela pode ter um relacionamento que não vai muito de encontro com o propósito de vida dela ou dele, mas essa pessoa ela vai ter que
ela vai desagradar o outro para ficar com você, né? Ninguém quer desagradar ninguém, mas aqui essa pessoa ela vai ter que definir algumas coisas na vida dela. Primeiro ponto. Segundo ponto, do mesmo aspecto. Então você não tem nada a ver o que eu disse, então vamos pro outro. Esta pessoa com quem você está lidando, ela é uma pessoa que ela pode estar passando por algum problema em família. E este desafio pode envolver um tema burocrático, tá? Existe aqui alguma questão de burocracia. E aqui isso de alguma forma também gera desafetos, envolve dinheiro, envolve ter que resolver algumas coisas, algumas pendências, entendeu? Então aqui essa pessoa tá passando por isso, tá bom? E nós temos aqui uma terceira possibilidade. Uma terceira possibilidade aqui, que esta pessoa, eu falei de tema burocrático, eu falei... Ah, tá, lembrei. Desculpa, aqui vem muita informação. Aqui a gente pode ter distância geográfica. Então, por exemplo, aqui você pode estar se relacionando com alguém que viaja muito, ou uma pessoa que é de outra cidade, que é de outro estado, que é de outro país. Então, a distância geográfica, ela é um tema a ser superado nesta relação. Então, decisões precisam ser tomadas aqui, tá? Eu vou dar uma quarta análise para quem é casado, enfim, se eu estivesse falando do seu relacionamento. Aqui, você está casado com uma pessoa que de alguma forma está insatisfeito com a vida, não se sente. Aqui pode até ser uma coisa até pecado, modo de dizer, pecado forte, né? É até um pecado, por quê? Porque a pessoa tem tudo, mas a pessoa só reclama, a pessoa não está satisfeita, por mais que a pessoa tenha, não tá bom para ela as coisas, sabe? Você dá ouro para a pessoa ainda está reclamando, entendeu? Então você pode estar lidando com uma pessoa também arrogante, entendeu? Uma pessoa que de alguma forma tem e ainda não está feliz. Essa pessoa ainda se mostra muito insatisfeita com a vida. Sabe aquele negócio lá, a grama do vizinho é mais verde? Então, tem gente que é assim, né? Nunca está satisfeito. Então, isso também poderia ser um ponto aqui. Aqui você também poderia estar olhando para o teu cônjuge como uma figura que não sabe lidar com recursos financeiros ou que tem muito atrelamento ali com a família, também poderia ser, tá bom? Então veja aí, mas esses são os desafios que eu entendo aqui, que eu vejo aqui para você, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu quero trabalhar com você agora méritos depois do esforço. Vamos lá? Méritos depois do esforço. Bom, se você conhece astrologia, estuda ou só conhece ou leu sobre o tema, você já deve imaginar do que eu estou falando, né? Eu estou falando de Saturno. Saturno, que inclusive é o planeta que o rege. Saturno, ele é uma consciência que vai nos pedir maturidade, disciplina, esforço, dedicação. E muitos, no senso comum, encara o esforço como algo muito negativo, né? Algo assim que é horroroso. Mas não é bem assim, né? Saturno, ele é a consciência que nos traz méritos concretos. Ele nos traz o contato com a realidade, né? E o contato com a realidade é muito bom. É na realidade que nós aprendemos a crescer, a se desenvolver, tá? Então, inclusive você, Capricórnio, tende a ser muito realista e muito pé no chão, tá? E aí, o que eu quero que você entenda aqui desta previsão?
que você tem uma área da tua vida aqui, no ano de 2026, em que se você se esforçar muito, se você se dedicar, fazer o teu melhor, você terá méritos. Esse mérito você não vai alcançar rápido. Então já estou te dizendo logo a realidade. Você não vai alcançar rápido. É um mérito que é construído. Mas no ano de 2026, esse mérito ele pode eclodir em novembro. Mas, como astróloga, esse tema ainda eu vou falar ano que vem com vocês. Ano que vem ainda tem Saturno nesse mesmo setor. Então, isso ainda vai para o ano de 2027 aqui, tá? E esse trânsito, ele vai trazer o que para você? Ele vai pedir muita maturidade para que você aprenda a lidar com a família, com a casa, a organização da casa. Ou, de repente, aqui, os seus pais, os sogros, podem, de alguma maneira, precisar mais de você. E você ter que ali se desdobrar para poder ajudar o pai, a mãe, o sogro, a sogra. Hoje nós vivemos um momento, acho que, acredito eu, até histórico, né? Em que ninguém quer ter mais trabalho com pai e com mãe, né? Então, nós estamos na era do narcisismo, na era de que não, meu pai fez isso para mim, minha mãe fez isso para mim, não gosto deles. Não é todos isso, né? Não tô falando que todo mundo é assim, não tô falando que você é assim, mas hoje existem casos e casos, né? Tem casos que chegou ao extremo mesmo e que a gente, enfim, às vezes tem que dar limite. Mas, pessoal, vendo pelo ponto de vista espiritual, eu aconselho que você vivifique os seus antepassados, tá? Por quê? Porque é aquele que ora pela mamãe, pelo papai, aquele que ora pelo sogro, pela sogra, são as pessoas que têm prosperidade, tá? Por quê? Porque você veio de algum lugar. Você tá aqui porque você foi gerado e você foi cuidado, alimentado, ora com amor, com dedicação, esmero, ora nem tanto, né? Não sei qual que é o teu caso, mas esse trânsito, ele é um convite para que você estreite relações com seus antepassados, para que você crie uma atmosfera positiva. Tem gente que é assim, quando casa, quem presta é só a mãe, o pai, o sogro, a sogra não presta. Ou às vezes é o contrário, gosta do sogro e da sogra, não gosta da mãe e do pai. Ou não gosta de nenhum. Ou respeita ambos, né? A ideia não tem nada a ver com afeto. Amor não é afeto. Amor é compreensão, né? Então, aqui você veio de algum lugar, você vai ter que vivificar essa energia. Agora, você tem o seu livre arbítrio, ok? O fato é que esse trânsito, ele vai te exigir um pouquinho mais em família. Tá? Ele vai pedir para que você trabalhe o universo da família. Inclusive, para alguns, isso pode ser a casa, o lar, cuidar da casa. Tem pessoas que elas são mais no mundo corporativo, né? Ficar em casa, cuidar da casa é um terror. Mas às vezes a gente tem que exercitar isso, a vida nos convida a esse exercício, tá? Então, analise com sabedoria, porque aqui você vai ter resultado, tá bom? Méritos virão para você. Isso também, além de cuidar da casa, do estado físico da casa, que pode dar uma reforma na casa, às vezes um buraquinho ali tem que derrubar paredes e furar chão e se torna uma dor de cabeça. Mas de repente isso você vai tirar o mal pela raiz, você vai organizar tudo, vai ter que reformar tudo. Para outros isso pode ser ter que olhar um pouquinho para a mamãe ou para as figuras mais velhas da família, para o sogro, para a sogra também entra. E para outros isso aqui é
vivificar os antepassados, tá bom? Então, eu vejo que isso está muito positivo para você, inclusive se você quer adquirir um imóvel, se você quer se organizar dentro de uma casa, se você quer, sabe, eu quero me estabilizar financeiramente para futuramente comprar um imóvel. Aqui é como se você tivesse que se dedicar, você tivesse que se planejar. Mas nós temos um cenário interessante para isso, tá? Então, vamos supor assim que você tem uma mágoa com alguém da família. É um ano que você precisa só entender que cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Trabalhar esse sentimento é um trabalho saturnino também, para que você tenha, vivifique e tome decisões que sejam mais coerentes aqui, tá bom? Então, é trabalhoso, aqui família é trabalhoso, Saturno vai exigir, mas ele vai te recompensar. Ele vai te gerar estabilidade, estrutura, segurança no tempo devido. Então, faça aí a sua parte, tá bom? Uma coisa que eu quero muito mencionar com vocês é o seguinte: o planeta Marte, ele está favorecendo o quê? Cursos, estudos, as relações interpessoais, viagens, intercâmbio, contato com pessoas cultas, contato com pessoas do estrangeiro. Esse tema é um tema que fica intenso até julho. Julho a gente vai ter o ponto alto desse cenário, tá? Depois, o segundo semestre, ele continua, só que com uma intensidade menor, tá bom? Então, onde é que você tem que arregaçar a manga e fazer acontecer é agora, é no primeiro semestre, tá bom? Então, se você tem que começar um curso, se você tem que se relacionar com pessoas, se você tem que ir para eventos, é agora, tá? Mas não acabou a previsão. Vocês não têm noção das anotações que eu fiz aqui. Ai, Deus. Mas vamos lá. Eu vou agora trazer para vocês mês a mês, segundo semestre. O segundo semestre, a gente tem mais um termo fogo no parquinho, né? Vamos dizer que ali é um período que esse Marte nos exige um pouco mais. Esse Marte, ele te deu condições de você desenvolvê-lo no primeiro semestre e no segundo semestre vai ser a prova. Então, agora vamos ver se essa pessoa conseguiu realmente desenvolver essa área, tomar decisões, ter autonomia na vida. Então, é mais ou menos isso que eu estou vendo aqui, tá bom? Então, vamos entender como que tá isso para você? Trabalhando a energia do mês de julho, tá? O mês de julho, Marte, ele vai ativar esse cenário que eu falei para você de família, aspectos com imóvel, com a casa. Ele está ativando esta área. No teu caso, aqui pode ser que você tenha, Capricórnio, uma nova oportunidade profissional aqui, tá? Esse período, o mês de julho, você pode ter uma nova oportunidade de trabalho. Isso pode acontecer em junho, já junho, julho, pode. Você pode aqui ter uma nova oportunidade de trabalho, você pode ser transferido para um outro lugar, uma nova área, você pode estar indo para uma nova empresa, você pode estar aqui abrindo uma empresa, tá? Você pode aqui estar tomando decisões muito importantes em relação a funcionários, a prestadores de serviço, a colegas de trabalho. Então, é um período aqui que isso tudo reverbera onde? Em curas. Curas que você vem fazendo em família, com a casa. Por isso que a família, de alguma forma, essa cura, não guardar mágoas, não guardar ressentimento, tudo isso, de alguma forma, ele é uma tarefa para que você tenha resultado, tá bom? Só que aqui também, em julho, nós temos uma questão que pede de você bastante sabedoria, tá? Porque nós temos aspectos difíceis com Júpiter e Plutão aqui, formando um T-square, dizendo que aqui algumas coisas mexem muito com você no sentido de definir coisas. Definir o quê?
Aqui fala, eu vou fazer uma previsão primeiro para quem tem filho, tá? Se você tem filhos, aqui talvez as decisões que você vai tomar, de alguma forma, afeta a estrutura de vida dos filhos, tá bom? Então, por exemplo, às vezes vai mudar de trabalho, então antes eu ficava mais tempo, ou eu tinha uma atitude, agora eu vou ter que mudar em relação a filhos. Para outros, isso aqui pode ser coisas que de alguma forma vem mexendo com a sua autoestima, entendeu? É como se aqui você tivesse que eliminar uma situação pela raiz, tá? Porque aqui muitas vezes a gente é desafiado, por quê? Porque a gente não tem autoestima o suficiente. Às vezes a gente entra em situações difíceis só por falta de autoestima, né? E aí a gente as coisas vão vindo de uma tal forma que só Deus. O terceiro tema, que isso aqui pode envolver um namoro, pode envolver um romance. Vocês viram que eu dei 3 possibilidades, então vocês, pelo amor de Deus, anota no caderninho de vocês o que cabe para vocês. Então, aqui pode ser que envolva muito a parte amorosa, de alguma forma, definições dentro da área amorosa. Por algum motivo, isso aqui também pode mexer com dinheiro, tá? Eu vou trazer uma outra previsão. Julho é assim, existe, se você está mexendo com algum tema burocrático, que envolve heranças, partilhas, divisão de bens, aqui está falando que vai ter algum probleminha, tá? Esse probleminha, ele de alguma forma pode ser você não ter direito, tá? Ou pode ser algum problema burocrático, ou pode ser um problema burocrático que afeta os filhos também. Isso é para quem tem filhos adultos, né? Então, tem uma coisinha aqui meio chata aqui, tá bom? Mas, enfim, eu dei os exemplos, vamos lá. Isso tudo, gente, é para ser resolvido, tá? A gente vai agora para agosto. Agosto, nós temos um eclipse solar, exato dia 12 de agosto. Então, veja, eu já estou dando para vocês o que está acontecendo nesse eclipse do dia 12 de agosto. 12 de agosto é um eclipse. Sabemos que o eclipse ele vai reverberar temas muito profundos e aquilo ainda se desdobra por 90 dias. Esse eclipse aqui, pessoal, aliás, deixa eu falar direito, né? Porque se você estiver aqui pela primeira vez, você nem sabe que isso é assim. Para quem me segue já sabe. Um eclipse, ele eclode uma situação muito profunda em que ela se desdobra ainda por 90 dias, tá? É isso. E esse eclipse, ele tá mexendo com temas que envolvem heranças, envolve divisão de bens, partilhas, envolve acertos de conta, dinheiro a receber. E aqui nós temos um bom aspecto com Saturno, dizendo que aqui você pode ter uma pessoa, uma situação ali, até em família, isso aqui é família, tá? Aqui vamos supor, se você tem que resolver um tema de um imóvel, lembra que a gente falou muito de Saturno, que vai te dar méritos em relação a um imóvel, a uma propriedade, a uma casa, né? Então aqui pode ser que você tenha um resultado interessante envolvendo esse imóvel. Por exemplo, eu tenho que mexer com uma escritura, a escritura da casa, um documento do imóvel. Aqui seria assim, as coisas tendem a serem resolvidas a partir desse eclipse aqui, tá? Aqui nós temos a Vênus como protagonista, uma Vênus que fala muito sobre você ter que olhar um pouco mais para você, para o teu bem-estar. Sabe quando aqui nós temos um céu que tem um desafio e tem a parte boa? A parte boa seria assim, Capricórnio, você tem autoestima o suficiente para aceitar novas propostas de trabalho, uma nova proposta na tua carreira profissional? Porque isso vai ser um ponto muito importante para você. Já já eu volto. Vamos lá, Capricórnio. Peço desculpa aí da interrupção, mas nós estamos sem internet
e o motivo foram as maritacas. Então aí chegou o prestador de serviço e aí foi aquela confusão toda. Mas vamos lá que eu tenho aqui tudo anotado onde eu parei. Então o que acontece? Quem está como protagonista aqui é a Vênus, tá? Então essa Vênus ela vem colocando aqui para você o quanto que você tem autoestima, tá? O quanto que você está conseguindo entender que a tua vida precisa andar, a sua vida precisa mudar. É um ano que você vai questionar muito isso. Talvez você já até esteja questionando, mas você não conseguiu materializar aquilo. Então, de alguma maneira, nós temos uma Vênus aqui que está colocando isso. Falando assim, aí Capricórnio, vamos lá, como é que você vai fazer essa mudança acontecer? Só que temos um desafio. Esse desafio envolve você, porque aqui de alguma forma você precisa, no mês de agosto, avaliar se você é dependente de alguém. Isso eu estou falando de dependências emocionais. Se existem aqui algumas mágoas, algumas situações, ou se existe uma dependência com algum lugar que você trabalha, ou um lugar que você mora. Entendeu? Então tem algumas coisas aqui que você vai ter que superar para você realmente receber o que está de maravilhoso aqui para você, tá? Porque a Vênus ela tá de alguma forma te ajudando muito aqui. Aí nós vamos aqui para o mês de setembro. Setembro nós temos como protagonista o planeta Mercúrio, tá? E aqui vai falar muito, Capricórnio, do seu campo de visão. Aqui tá falando só qual é o teu campo de visão. Qual é o seu paradigma? Ou seja, quais são as crenças que você nutre e que de alguma forma não deixa você avançar. Então, o teu campo de visão, ele vai ser essencial para que você faça uma mudança acontecer nesse final de ano aqui, tá? E aqui nós temos Mercúrio, nós temos um aspecto de se você tiver que conversar, negociar, ou criar novos movimentos, flexibilizar para que a tua área profissional ela ganhe forma, para que as suas metas ganhem forma, aqui é um período muito bom para isso, tá? Mas lembra que aqui fala muito da autoestima, hein? Ainda. Lá no mês de outubro, nós temos aqui um cenário que coloca totalmente em destaque a tua carreira, fala muito sobre as responsabilidades que você tem que assumir. Se não tem carreira, aqui são metas, objetivos, tá? Mas que de alguma forma está pedindo um certo desapego. Aqui é como se você tivesse que desapegar de uma estrutura, talvez até financeira, tá? Para a tua vida andar, talvez você vai ter que ter um outro olhar para a tua dinâmica material, para a tua dinâmica financeira. Você vai ter que ter uma habilidade para você desenvolver os seus projetos, para você lidar com grupos, com pequenos grupos de pessoas ali. Então, outubro ele é um desafio aqui para você, tá? É um desafio, porque aqui é um convite ao desapego, é um convite a uma desconstrução. Cuidado aqui com desafetos com amigos, ou se você atua em algum grupo, esse grupo está sendo mexido aí de alguma forma, tá? Aí nós vamos para o mês de novembro. Lembra que eu falei que em novembro você vai ter todo o mérito lá de Saturno, do esforço, da dedicação. Aqui é como se eu estivesse vendo você mais seguro, você aceitando alguns processos que envolvem a família, que envolvem a casa. Então, você está se organizando melhor, até para o trabalho em grupo, o desenvolvimento com projetos, tá bom? Então, você vê que tem solução, né? Eu só estou colocando o período que algumas situações terão um gatilho aqui, tá? E aí, a gente chega no final do ano, lá em dezembro, num período aqui em que fala muito sobre o entendimento do teu emocional, tá? Nós temos um T-square com Marte, e esse T-square, ele fala muito
sobre o seu paradigma, de novo, né? Não só paradigma, tem outras coisas, mas vamos primeiro com o paradigma. O paradigma, o que significa? Que talvez a tua maneira de pensar ou o que você acredita, ele não é o caminho. Então você teria que fazer uma revisão aí do seu paradigma para que você consiga aí fluir com a vida que você quer ter. Agora, aqui, Capricórnio, se você está mexendo com alguma questão é, documental, burocrática, porque aqui fala muito das regras do trabalho, né? Até que ponto eu não vou, até que ponto eu faço, não faço. Aqui fala muito sobre isso, né? Então veja bem, você está no ano de 2026, um ano em que há um desconforto no teu trabalho, mas que você tem um cenário que ele te favorece muito crescer, inovar, fazer a diferença, tá? E no final do ano, pode ser que você já conquistou isso, pode ser que não. Se você não conquistou, aqui seria você sendo espremido, tá? Pelo universo, para que você analise o quanto que o teu pensamento ou como você enxerga uma situação, de fato está ajudando você a evoluir, a crescer. Que aí a gente entra naquele desafio do trabalho, que é você mudar o teu trabalho, mudar a tua rotina, ou com quem que você está lidando no trabalho, na rotina, que às vezes aqui envolvem pessoas, tá? Então, se você quer empreender, se você quer ter liberdade, se você quer ter uma nova rotina, você vai ter que se esforçar para quebrar um paradigma, quebrar uma crença, avaliar se o seu pensamento ele te ajuda. Isso pode envolver também certificados, leis, questões burocráticas também podem, de alguma forma, também estar inserido nesta experiência, tá? Para que você rompe, para que você realmente tenha liberdade, porque aqui não tá ruim para você, tá? Eu vejo que você quer mais ficar bem, ficar de boa, você é como se você tivesse mais o que fazer. Mas avalie, né? Porque aqui é um ano que você fecha um ciclo no seu trabalho. Você fecha um ciclo em que você não pode mais permitir que medos ou questões, bloqueios emocionais faça com que você refreie os seus projetos. E que muitas vezes a gente tem uma ideia de um caminho e na hora que a gente vai executando, a vida vai nos colocando em outro lugar. E aí a gente começa a questionar, falar, mas não é o que eu queria. Mas talvez venha outras coisas para você aqui, entendeu? Então você tem que ter uma mente aberta, tá bom? Capricórnio, é isso. Eu espero que você tenha um ano de 2026 incrível, com muitas bênçãos. Estaremos juntos aqui no ano de 2026. Aqui vou estar fazendo previsões todo mês, tá bom? Então é isso. Um ano abençoado para você. Um grande beijo, muita luz e até mais.